Olá pessoas, e aí, tudo bem? Vamos a mais um vídeo empolgante sobre o estudo da química, mais especificamente sobre o estudo da eletroquímica. Só avisando a você que este vídeo fala sobre eletrólise aquosa, e para você entender esse vídeo, você deve ter assistido o vídeo anterior sobre eletrólise ígnea. Lá no vídeo sobre eletrólise ígnea eu dou todo o conceitual, todo o processo pelo qual a eletrólise aquosa a eletrólise ocorre, e aí você terá a base conceitual necessária para entender esse vídeo aqui, tá? Então, por favor, assista o vídeo anterior, clique lá na notificação para você receber os vídeos novos, tá? E curta o vídeo porque tá top, tá top. Lá eu falei sobre eletrólise ígnea do cloreto de sódio, então você tem lá os produtos dessa reação. Aqui eu vou fazer eletrólise aquosa do cloreto de sódio para você comparar os dois processos e perceber as diferenças, ok? Então, na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, eu peguei o cloreto de sódio e aqueci para separar os íons. Na eletrólise aquosa, eu vou usar água para separar os íons. Então, eu vou quebrar o cloreto de sódio, vou separar os seus íons utilizando-me de água para isso. Vou separar o Na+, lado esquerdo positivo do Cl-, lado direito negativo. Separação de íons em um composto iônico é chamado de dissociação iônica. Você sabe disso, eu tenho certeza, né? Mas, se eu tenho água, eu devo me lembrar que a água é uma molécula formada a partir da reação de um ácido e uma base, né? Então, a água é gerada a partir de dois íons. A água, quando dissolvida nela mesma, na água, converte-se nos íons H+, e OH-. O íon ácido, H+, e o íon básico, OH-. Esse processo é chamado de autoionização da água. E agora, se você lembra bem lá da aula, se você assistiu, se não assistiu, assista a aula de eletrólise, você sabe que a gente vai ter que pegar o íon positivo e o íon negativo e descarregá-lo, tirar a sua carga. Mas eu tenho dois íons positivos e não posso descarregar os dois. Eu terei que usar um deles. A minha pergunta é, qual dos íons eu vou usar? E a resposta é, depende, né? Existe uma regra de facilidade de descarga, ou seja, os íons que descarregam mais facilmente. Eu vou colocar a regra e vai descarregar mais facilmente o íon que está do lado direito. Óbvio que eu vou explicar o processo, né? Então, quem descarrega mais facilmente para os cátions? Entre os íons de carga positiva, só para a gente lembrar, o íon de carga positiva será atraído pelo polo negativo. E ao encostar no polo negativo, ele vai ganhar elétrons e, ganhando elétrons, descarregar, perder a sua carga. Então, o íon positivo que descarrega mais facilmente é o mais eletronegativo, que tem mais tendência a ganhar elétrons. Os elementos da família 1A, os íons formados por elementos da família 1A, lembramos que elementos da família 1A têm uma enorme tendência a perder elétrons, e se ele quer muito perder o elétron, ele não vai querer ganhar de volta. Então, os elementos da família 1A em solução aquosa não descarregam. Eu não conseguirei obter lítio, sódio, potássio, rubídio, césio por eletrólise aquosa. Não conseguirei. Se eu quiser obter qualquer um desses íons, desses elementos, eu terei que fazer eletrólise ígnea, ok? Elementos da família 2A, mesmo caso, os elementos da família 2A são altamente eletropositivos, tem muita tendência a perder o elétron, e se ele quer muito perder, ele não vai querer ganhar de volta. Então, elementos da família 2A, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, só por eletrólise aquosa, olha, só por eletrólise ígnea, por eletrólise aquosa, não conseguirei obtê-los. Alumínio, também não consigo obter por eletrólise aquosa. Se o elemento gerador do meu sal, da minha substância que eu estou eletrolizando em água, for da família 1A, for da família 2A ou for alumínio,
quem irá descarregar é o hidrogênio da água. Quem irá reduzir-se é a água, o hidrogênio da água. Qualquer outro cátion, ferro, zinco, prata, chumbo, esse outro cátion poderá ser obtido em eletrólise aquosa. Ok? Então, quem vai eletrolizar? Sódio ou hidrogênio? O hidrogênio. O hidrogênio vai sofrer eletrólise. E o positivo vai para o polo negativo. Fazer o quê? Descarregar. E como ele é positivo, para descarregar ele tem que ganhar elétron. Ao ganhar elétron, ele viraria H com um elétron. Só que H com um elétron não é estável. Um H vai se ligar ao outro H e vai gerar H2 gasoso. H2 neutro gasoso. Tá? Como aqui eu tenho dois hidrogênios, aqui eu só tenho um, eu tenho que balancear. Um hidrogênio é a metade de dois hidrogênios. Então, vou formar meio mol de gás hidrogênio. Processo de elétron no reagente, redução. Redução é o processo que ocorre no cátodo. O cátodo é o polo negativo da eletrólise. Pronto, fiz a eletrólise do íon positivo. Agora eu vou fazer a eletrólise do íon negativo, do ânion. Então, preciso saber como é que se comportam os ânions. Tá? Qual é o ânion que tem a menor tendência a perder os elétrons? Vamos lembrar que o íon negativo vai para o polo positivo perder elétrons. Quem não vai perder elétrons? O flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. É o que tem mais tendência a ganhar elétrons. Consequentemente, o fluoreto em água não eletrolisa. Se eu quiser obter flúor, eu terei que fazer eletrólise ígnea do fluoreto. Aquoso não adianta. E também não adianta fazer eletrólise para ânions oxigenados. Nitrato, sulfato, clorato, fosfato. Qualquer íon que tenha oxigênio tem uma dificuldade enorme para perder elétrons. O último íon com mais dificuldade para perder elétrons é o hidróxido. É o oxigênio ligado ao hidrogênio, o OH-. Então, a água só sofre eletrólise se o outro íon for fluoreto. A água só sofre oxidação se o outro íon for fluoreto ou oxigenado. No caso aqui, o meu íon não é nem o fluoreto, nem oxigenado. Então, ele está aqui, ó, nos demais ânions. Então, entre o hidróxido, que está aqui, e o cloreto, que não é o fluoreto, não é o oxigenado, está aqui, né, nos demais ânions, quem descarrega mais facilmente? O que está à direita, o cloreto. Então, o cloreto, íon de carga negativa, vai para o polo positivo perder o elétron. E aí a gente já viu que ao perder o elétron, o cloro fica com 7 elétrons, não é estável, vai se ligar a um outro cloro para gerar o gás cloro, balanceando meio mol de gás cloro. Elétron no produto é oxidação. Oxidação ocorre no ânodo. O ânodo é o polo positivo da eletrólise. Agora que eu já tenho todo o processo eletrolítico, eu posso obter a equação global somando as etapas. Todas elas, tá bom? Então, primeiro eu vou cortar os elétrons, o do produto e o do reagente. Um no reagente e um no produto, cancela. Agora, os íons que participaram da reação. O H+ do produto e o H+ do reagente. O Cl- do produto e o Cl- do reagente. E acabou. Tudo que eu podia cortar, eu já cortei. O que me sobra? Cloreto de sódio. Tem na natureza? Tem, né? Eu tenho cloreto de sódio na natureza. O cloreto de sódio é obtido ou da água do mar, né? Onde eu tenho bastante cloreto de sódio, ou de reservas de sal-gema, que também tem bastante cloreto de sódio. Então, é uma substância que eu tenho na natureza. Água tem na natureza? Tem. Está um pouco poluído ultimamente, né? Mas tem na natureza. São substâncias da natureza. Passagem de corrente elétrica para decomposição do cloreto de sódio em solução aquosa gerará substância que eu não tenho na natureza. Na e OH-, meio mol de gás hidrogênio. Então vamos lembrar lá, ó, que no polo negativo, no eletrodo negativo, vai borbulhar um gás
incolor, inodoro, atóxico e combustível. Hidrogênio pega fogo. Se você pegar um palito de fósforo, acender ele, apagar depois, ficar aquela brasinha e colocar próximo ao eletrodo negativo, você verá uma pequena explosão e a geração de água devido à queima do hidrogênio. Meio mol de cloro gasoso. No polo positivo borbulhará outro gás, verde amarelado, tóxico e irritante, que você não deve inalar porque é muito tóxico, tá? Reage com a água do seu organismo e gera ácido clorídrico e ácido hipocloroso, gerando danos aí, principalmente às mucosas, tá ok? Quando eu terminar a eletrólise, sabe como é que eu sei que terminou a eletrólise? Vai parar de borbulhar o gás, né? Sobra para mim uma solução aquosa de Na+ e OH-. Se eu evaporar água, o íon sódio e o íon hidróxido se agrupam e geram hidróxido de sódio, soda cáustica. Esse é o processo industrial de produção de soda cáustica, uma substância que não existe na natureza, mas que é muito importante no processo de fabricação de sabões, no processo de fabricação de detergentes, no processo de clarificação, né, de branqueamento de sistemas, tá? Então, é muito importante para a gente obter o hidróxido de sódio, ok? Não existe na natureza, é obtido por eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Vamos fazer uma segunda e última aí, exemplo de eletrólise aquosa, o sulfato de cobre 2, tá? Então, sulfato de cobre 2 em água irá produzir cobre 2+, né? Lembra que o cobre aqui está no lugar dos 2 hidrogênios do ácido sulfúrico, e a carga de 2 hidrogênios é mais 2, então a carga do cobre que está substituindo os 2 hidrogênios é mais 2. SO4 que é menos 2. Primeiro processo da eletrólise de dissociação iônica. Sempre os mesmos passos, né? A água, quando dissolvida nela mesma, gera os íons H+ e OH-. Processo de autoionização da água. Multipliquei a equação de baixo por 2 para equilibrar as cargas. Ó, 2 cargas positivas nas duas equações, 2 cargas negativas nas duas equações. Agora vamos lembrar aí como é que é o processo de descarga. Lembra que descarrega mais facilmente quem está do lado direito. Eu tenho cobre 2+ e hidrogênio. Quem descarrega mais fácil, cobre ou hidrogênio? Vamos lembrar, cobre é da 1A? Não. Cobre é da 2A? Não, é da 2B. Cobre é alumínio? Não, não é, né? Então, o cobre está aqui, ó, nos demais cátions. Ele está à direita do nosso sistema, ele descarrega mais facilmente. Então, o cobre 2+, íon positivo, vai para o polo negativo. Fazer o quê? Ganhar elétron. Vai ganhar 2 elétrons, vai se transformar em cobre neutro, sólido. Elétron no reagente é redução. Redução ocorre no cátodo. O cátodo é o polo negativo. Ok? Fiz para o íon positivo, vou fazer para o íon negativo. Eu lembro que eu tenho duas opções, sulfato ou hidróxido. O hidróxido está aqui, ó, sempre vai estar aqui por causa da água, né? Se é aquoso, tem H+ e OH-. Tranquilo? Então a minha pergunta é, onde está o sulfato? Sulfato é fluoreto? Não. Sulfato é oxigenado? É, ó, tem oxigênios. Então o sulfato está aqui, ó, nos ânions oxigenados. Então quem vai sofrer eletrólise? O OH-. Ok? 2OH-, né? Olha lá, 2OH-, íon de carga negativa vai para onde? Vai para o polo positivo. Fazer o quê? Descarregar-se. Como eu tenho excesso de carga negativa, para descarregar tem que perder elétrons. Vai perder 2 elétrons. Lembre-se que quando OH-, ó, oxigênio 6 elétrons ligados a um hidrogênio, uma ligação, 7 elétrons. Uma carga negativa, 1 elétron, 8 elétrons. Está todo mundo estável. Quando eu arranco o elétron, o oxigênio volta a ter 7. Os 6 dele e o que ele está ligado no hidrogênio. E ele não é estável. Então o que eu teria que fazer? Ligar um OH em outro OH. Se eu ligar um OH em outro OH, eu gero H2O2, peróxido de hidrogênio. Só que o peróxido de hidrogênio, na presença de elétrons de corrente elétrica, ele não é estável. Ele vai se decompor. Quando o peróxido, H2O2, água
oxigenada se decompõe, ela se decompõe em quê? Lógico, né? Se é água oxigenada, ela se decompõe em água e oxigênio. Como aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu já tenho 1, falta 1 oxigênio. Então é só meio O2, ok? Processo de oxidação ocorre no ânodo, polo positivo. Então agora a gente vai somar as etapas, né? Tomar todas as etapas que a gente já construiu para obter a equação global. Nesse processo a gente vai cortar os elétrons de um lado e do outro lado. Vamos cortar o CO2+ e o CO2- do produto e do reagente. Os OH- do produto e do reagente. Aí eu tenho uma água no produto e 2 águas no reagente. Eu posso cortar uma água com uma água. Sobra uma água no reagente apenas. Sulfato de cobre sólido. Água líquida é o que me sobrou no reagente. Passagem de corrente elétrica. Produz 2H+, está aqui ó, no produto. SO4, 2-, cobre neutro sólido e meio mol de O2 gasoso. Ok? Abraço, pessoas, bons estudos. Não esqueça de curtir o canal, de acionar o sininho da notificação e conte sempre comigo para aquilo que você precisar. Grande abraço a todos.